Nós estamos numa série de mensagens que tem o título de Coragem. Coragem é extremamente necessária para mim e para você. Deus nos chama para termos coragem, para sermos corajosos diante dos desafios da vida, diante dos problemas, tudo aquilo que acontece à nossa volta. E hoje nós iremos falar sobre atravessar o momento de tempestade, atravessar os momentos de dor, de tristeza, de dificuldade. E antes de nós entrarmos propriamente na palavra, no texto bíblico que iremos meditar nessa noite, eu gostaria de trazer algumas verdades ao seu coração. E essas verdades são: as condições nem sempre vão ser favoráveis. Preste atenção nisso. Na sua vida e na minha vida, nem sempre as condições estarão favoráveis. Como diz o ditado, nem sempre o mar vai estar para peixe. Nem sempre as coisas vão estar contribuindo para que eu e você tenhamos e realizamos os nossos sonhos. O medo é um dos maiores obstáculos. Todos nós passamos por medo. Will Smith, após passar todo um processo para aprender a superar o medo de altura, ele diz que após o medo existem conquistas extraordinárias. Então, o medo é um dos maiores obstáculos. E preste atenção no que eu vou dizer uma coisa nesse momento para você. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você vai fracassar. Às vezes você vai fracassar. Às vezes eu vou fracassar. E vivemos num mundo onde nós estamos ouvindo em todo momento que nós somos campeões, que nós somos vencedores, que nós vamos vencer todos os obstáculos, e isso é uma mentira. Às vezes as coisas não vão dar certo. Às vezes nós vamos fracassar. Às vezes alguns problemas, eles vão estar aí diante de nós não vamos conseguir resolvê-los no momento. Mas os nossos fracassos, as nossas, às vezes, situações que não ocorrem como nós gostaríamos, elas servem para ser uma oportunidade para nos fazer crescer. Então, tenha esses princípios como parte da introdução da mensagem dessa noite, como parte daquilo que nós iremos meditar, daquilo que nós iremos falar. Falamos muito a respeito de uma palavra curta, mas que tem um grande significado. A palavra é fé. Falamos muito sobre essa palavra, fé. E essa palavra, ela significa muito mais do que nós podemos imaginar, ou do que nós muitas vezes estamos dando uma atribuição de significado a ela. A palavra fé, ela aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento. O Antigo Testamento inteiro, somente 2 vezes a palavra fé, e de forma específica somente em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O texto de Abacuque, ele é a primeira vez que a palavra fé aparece de forma explícita na Bíblia. E toda vez que uma palavra, ou um termo, ou um princípio aparece pela primeira vez na Bíblia, ela traz um grande significado para que nós possamos entendê-la. Então esse versículo que nós estamos vendo, que nós estamos lendo, nos ajuda a entender o que de fato é a fé. E a fé é muito mais do que simplesmente crer. Porque se eu perguntar para todos vocês que estão aqui nessa noite, se eu sair amanhã perguntando para as pessoas que estão na rua, você tem fé? Todo mundo vai me responder: sim, eu tenho fé. Você acredita? Sim, eu acredito. A maioria das pessoas vai dizer isso. Mas esse versículo, ele nos mostra que fé é muito mais que crer. O melhor significado para a palavra fé é confiança. Confiança. Então, olhando para esse texto, eu posso dizer:
Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta diante dele, mas o justo viverá pela fé. Preste atenção nisso. O que é uma alma orgulhosa? O que é uma pessoa orgulhosa? E a Bíblia está dizendo que existe uma pessoa orgulhosa cujos caminhos não estão alinhados com o caminho de Deus. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se acha dona da verdade, ela se acha dona da razão, ela se acha dona do entendimento, ela se acha dona daquilo que ela vai fazer. É uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que se acha autossuficiente. E essa pessoa, ela é o oposto da fé. Por quê? Porque ela não precisa confiar em Deus para nada, ela confia em si próprio para tudo. Fé tem tudo a ver com confiança. Fé é muito mais do que crer. Fé é confiar que Deus está no controle sobre todos os momentos da minha vida. Fé demanda do meu coração e do seu coração uma confiança total e exclusiva em Deus. E todas as vezes que eu tomo o controle da minha vida, todas as vezes que eu me acho forte, todas as vezes que eu me acho autossuficiente, eu estou dizendo para Deus que eu não tenho fé, porque eu não confio nele, eu confio em mim mesmo, eu confio na minha própria sabedoria, na minha própria força. Isso é uma pessoa orgulhosa. E essa pessoa, os caminhos dela estão longe do Senhor. O panorama de Abacuque, não sei se você se recorda, mas muitos aqui sabem. Abacuque, ele dá uma das declarações mais lindas: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, entretanto eu continuarei me alegrando no Senhor. O que ele quer dizer com isso? Eu vou confiar em Deus, independente de tudo aquilo que está acontecendo. Isso é fé. Fé, uma palavra muito usada nos dias de hoje, mas muito mal entendida. Eu quero perguntar para você, não precisa me responder: você tem fé? Como eu disse, fé não é crer somente. Fé é confiar. Você tem fé? Você tem confiado a sua vida em Deus? Você tem confiado tudo que se passa com você a Deus? Você tem fé? O texto dessa noite, sem dúvida nenhuma, nos ensina muito sobre confiança. O texto dessa noite nos ensina muito sobre fé. Mateus 8, versículo 23 ao versículo 27. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiam. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos! Nós estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? A primeira coisa que eu quero mostrar para você é que e levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeira coisa que eu quero mostrar para você é que nós precisamos aprender a encarar as tempestades. Quem conduziu, preste bem atenção nisso, quem conduziu aqueles discípulos para a tempestade? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram.
Jesus está entrando no barco, os 12 estão tudo vindo atrás dele, eles entram junto e eles se deparam com uma tempestade. Quem está levando eles para a tempestade? Diga, Jesus. Jesus, exatamente, Jesus. Jesus está dentro de um barco, eles estão seguindo ele, e eles vão agora atravessar uma tempestade que Jesus está conduzindo. Eles estão diante do Mar da Galileia, que é um grande lago, não é um mar, é um grande lago. No Mar da Galileia você consegue avistar, quando você está no meio dele, Cafarnaum, você consegue avistar Decápolis, você consegue avistar uma série de montanhas importantes em Israel. Ou seja, quando você está no meio do Mar da Galileia, você consegue avistar tudo e todas as cidades que envolveram o ministério de Jesus. Eles estão no meio do Mar da Galileia, e uma grande tempestade se levantou. O Mar da Galileia, ele fica abaixo do nível do mar, e nesse mar, nesse lago, as tempestades elas aparecem muito rápido e desaparecem muito rápido também. Eles estão no meio de uma tempestade. Como eu disse para você, uma grande tempestade, um momento de desespero. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos diante de grandes tempestades? Quantas vezes nós estamos diante de grandes aflições, de grandes problemas, de grandes dificuldades? Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é que eles estão no meio da tempestade porque eles estão seguindo Jesus. Eles não estão na tempestade porque eles não estão seguindo Jesus. Pelo contrário, eles estão na tempestade porque eles estão seguindo Jesus. Por isso que aqueles princípios do começo da palavra, eu volto a trazê-los agora à sua mente. Às vezes nós vamos passar por tempestades. Às vezes nós vamos passar por problemas. Às vezes nós não vamos chegar em primeiro lugar, nós vamos chegar em segundo. Essa é a vida real e nós precisamos encarar isso, porque há muitas pessoas frustradas hoje, porque acreditam que não vão ter problema na vida, porque acreditaram que se seguisse Jesus, eles não iam passar por tempestades. Mas eu quero dizer para você que existem tempestades que acontecem com aqueles que seguem Jesus. As tempestades fazem parte da vida. Uma grande tempestade acometeu os discípulos, acometeu Jesus, e eles estavam todos dentro daquele barco. Observe a continuação do versículo. Antes disso, olha o que disse C.S. Lewis: se você está à procura de uma religião que vai deixar você confortável, definitivamente eu não te aconselho o cristianismo. Às vezes nós achamos que ser cristão, preste bem atenção nisso, quer dizer que nós não vamos ter problema. Pelo contrário, nós vamos ter. Às vezes existe uma concepção na cabeça de muitas pessoas, não aqui, mas lá fora, de que seguir a Jesus quer dizer que os nossos problemas acabaram. E C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos, ele diz isso: olha, se você está procurando uma religião que vai te deixar confortável, não, definitivamente essa não é o cristianismo. A continuação do versículo diz: e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava, diga, dormindo. Sério, pensa comigo. Para mim, esse é um ponto crucial desse texto. Porque tempestades nós vamos encontrar em diversos textos bíblicos. Mas alguém dormindo na tempestade, só 2 homens na Bíblia vai ter relatos de que dormiram na tempestade: Jesus e o outro, quem consegue lembrar? Jonas.
E possivelmente o escritor de Mateus, ele está fazendo uma comparação direta entre Jesus e Jonas. Jonas está dormindo porque está com medo. Jonas está dormindo dentro de um navio porque está apavorado. Jonas está dormindo dentro de um navio porque ele sabe que não tem nada para fazer e que o navio vai afundar. Jesus, entretanto, está dormindo dentro de um navio porque ele está confiante. Jesus está dormindo dentro de um navio porque ele tem uma paz permanente. Jesus está dormindo dentro de um navio porque ele confia que Deus está no controle e no comando de tudo isso. Preste atenção. Imagine você, eu gosto muito de me imaginar dentro da história bíblica. É noite, tem chuva, tem vento, estamos dentro de um barco com 13 pessoas no mínimo, um barco super lotado. Para aqueles que conhecem um pouquinho de barco, sabem que uma circunstância de temporal é extremamente perigoso, mas quando você está com um barco super lotado, é muito mais perigoso. No meio de tudo isso, os discípulos em pânico, tirando água com canequinha, desesperados, eles olham para o lado e vê Jesus dormindo. Jesus, eu acredito que não está dormindo simplesmente pelo acaso. Existe um ensinamento profundo nisso. Existe algo, sem dúvida nenhuma, que Jesus quer nos ensinar. Sim, ele era um ser humano, ele estava cansado, ele tinha acabado de ter uma série de embates com os fariseus no capítulo anterior, e vai ter uma série de embates nos outros capítulos seguintes. Sim, ele estava cansado, mas não era só esse o motivo que o fez dormir. Certamente Jesus estava querendo ensinar um grande princípio para aqueles homens e para nós que estamos hoje, 2000 anos depois, lendo esse texto. Como eu disse, tempestades, elas acontecem na vida, é natural. Mas esse texto nos mostra que nós podemos confiar em Deus. E às vezes nós achamos que, pelo fato de Deus não estar fazendo as coisas do jeito que eu quero, às vezes nós achamos que pelo fato de Deus não estar ali respondendo da forma como eu quero, Ele não está no controle, ou Ele não está atento. Não, pelo contrário, Ele está lá. E o fato de Jesus estar dormindo não é porque Ele está ignorando o desespero dos discípulos, é porque Ele está mostrando que eles poderiam confiar em Deus plenamente, mesmo diante das grandes tempestades da vida. Jesus está dormindo porque Ele está mostrando: vocês podem confiar em Deus, vocês precisam confiar em Deus. Um ato de confiança, é isso que Jesus está ensinando nesse texto. É isso que Jesus está mostrando, que eles podiam confiar no Senhor. Mas os discípulos foram acordados, eles foram acordar o Mestre dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. Preste atenção, as tempestades que você passa, as tempestades que eu passo, os problemas e as dificuldades que nós passamos, revela a nossa fé. O que realmente vai colocar a nossa fé em prova? As dificuldades. Não são as alegrias que revelam a nossa fé, porque na alegria todo mundo tem fé. Quando as coisas estão boas, todo mundo acredita. Quando as coisas estão acontecendo, todo mundo crê. Mas é na dificuldade que nós temos que mostrar a nossa fé. E é na dificuldade onde a maioria de nós somos reprovados. Esse texto serve para nos mostrar o quê? Que os discípulos não tinham fé.
Esse texto nos mostra o coração dos discípulos. Ele nos mostra que os 12 discípulos que caminharam com Jesus, eles eram ainda homens que não criam, que não confiavam de verdade. Como que você, meu irmão, como que você, minha irmã, que está aqui hoje, tem reagido aos problemas da vida? Como que você tem reagido às dificuldades da vida? Porque são nesses problemas que nós descobrimos como realmente está o nosso coração e a nossa confiança em Deus. Olhamos e vemos homens desesperados. Olhamos e vemos homens que estão atônitos, com medo. Olhamos e vemos homens que não têm fé. Se Deus olhasse para mim e para você hoje, como que Ele viria o nosso coração no meio das lutas que nós estamos passando? Se Deus olhasse para mim e para a sua vida hoje, como que Ele viria a nossa fé diante das coisas que nós estamos enfrentando? Por isso que o texto em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem confiar em Deus é impossível agradá-lo. O que eu quero trazer ao seu coração nessa noite é que você pode confiar em Deus nos momentos difíceis que você passa. E isso só é possível se você for um homem e uma mulher de coragem, de fibra, como diz no Nordeste, tutano. Confiar em Deus. Só que no meio do problema o meu coração teme, no meio do problema o meu coração murmura, no meio da dificuldade o meu coração questiona, no meio da prova o meu coração ele se enche de amargor, no meio da dificuldade eu entro em pânico, eu entro em desespero, no meio das minhas crises eu ajo pela emoção, no meio das dificuldades eu sou totalmente carnal, as minhas emoções me dominam. E a pergunta é: diante de um cenário desse, você realmente está crendo em Deus? Os discípulos realmente estão crendo em Deus? A continuação do verso diz o seguinte: então Jesus perguntou: por que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? Um dos opostos de coragem é medo. Agora preste atenção, eu quero a sua ajuda para construir um raciocínio em cima desse texto, em cima desse verso. Jesus, ele está espantado. Observe que Jesus esperava dos discípulos uma atitude diferente. Ele olha para os discípulos e fala: por que vocês estão tão medrosos? Ou seja, Jesus, ele esperava que os discípulos não estivessem medrosos. O medo dos discípulos surpreende Jesus. O medo e o pânico que os discípulos estão, causam em Jesus um espanto. Jesus, ele esperava o que? O contrário. Jesus esperava que os discípulos fossem corajosos. Jesus esperava que os discípulos fossem homens de fé. Mas Jesus está olhando para os discípulos e está falando o quê? Por que vocês estão medrosos? Eu não estou entendendo. Por que vocês são homens de tão pouca fé? Certamente Jesus, ele entra em choque com isso. Ele fica impressionado com o medo dos discípulos. Porque os discípulos, preste bem atenção nisso, eles tinham plenas condições de crer que Jesus ia intervir naquele barco. Jesus certamente já havia feito muitos milagres. Jesus certamente já tinha curado muitas pessoas. O que dava de entender para eles que Jesus, mais uma vez, iria suprir, iria fazer algo no meio daquela tempestade. Por que Jesus se espanta? Porque Jesus sabia
que aqueles discípulos, eles tinham totais condições, por tudo aquilo que eles já tinham ouvido, aprendido de Jesus, de vencer aquele obstáculo. Mesmo sendo no começo do ministério de Jesus, esse texto não se trata do meio e nem do final, é o começo do ministério de Jesus. E eles tinham totais condições de ter vencido aquela tempestade. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. A maioria de vocês que estão aqui hoje, a maioria de vocês que estão aqui hoje, eu digo a maioria porque talvez há entre nós pessoas, pode acontecer de haver entre nós nessa noite pessoas que nunca ouviram a respeito de Jesus, que tem uma fé ainda que não conhece o poder dele, mas a maioria de nós que estamos aqui hoje, sabemos do poder de Jesus, da grandeza de Jesus e da forma como ele opera. A maioria de nós tem condições espirituais de vencer os problemas que estamos enfrentando. A maioria de nós, preste bem atenção nisso, tem tudo o que é necessário para enfrentar as tempestades que está passando hoje. É exatamente isso que Jesus, ele está olhando para nós e dizendo: por que que você está tão medroso? Por que que você está tão medrosa? Por que que você está tão aterrorizado com aquilo que está acontecendo na sua vida? Homem de pequena fé, mulher de pequena fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo para você: você já ouviu muitas coisas de mim, você já viu eu fazendo muitas coisas, então creia, porque você sabe que eu sou poderoso e posso fazer infinitamente mais daquilo que você imagina. Meu irmão, você tem tudo o que você precisa, porque tudo que você precisa é do Evangelho de Cristo, é crer no Evangelho de Cristo, é crer nas palavras daquele que é poderoso. Por que que você está com medo? Por que que você está desesperado? Por que que você está aterrorizado diante dos problemas que você está enfrentando? Jesus está dizendo para você: você tem tudo o que você precisa, apenas creia e confie em mim. E essa convicção, preste bem atenção, essa convicção de que nós temos tudo o que é necessário, ela vem por meio da oração, ela vem por meio de um relacionamento. Essa convicção de que Deus está em você, de que o Espírito de Deus está em você, te dando coragem, ela vem por meio de um relacionamento com Ele. Usando aqui um exemplo, uma alegoria, quantas vezes nós estamos como um gatinho, com medo, encolhidos, aterrorizados, em pânico, mas quando nós vamos ao nosso quarto, fechamos a porta, nos colocamos em joelho, começamos a orar, começamos a reconhecer que nós não somos nada, levantamos o nosso clamor a Deus, levantamos cânticos ao Senhor, lemos na palavra, nós saímos daquele quarto não como um gatinho, mas como um leão. Porque o relacionamento com Jesus, ele revela a nossa real identidade. Ele revela que Ele está conosco e que isso é suficiente. Sabe por que você tem tudo que você precisa? Porque Ele está com você. E isso é suficiente. Os discípulos estão dentro de um barco, no meio de um temporal, porém, dentro daquele barco, tem tudo que eles precisam. Mas eles estão preocupados com o vento, eles estão preocupados com a chuva, eles estão preocupados com uma série de fatores externos, sendo que o fator interno iria mudar a situação.
Todas as vezes que nós olhamos muito para os fatores externos, nós esquecemos de olhar para os fatores internos. E a mudança sempre vem dos fatores internos, porque Jesus está dentro de nós. As mudanças começam dentro do nosso coração. Os fatores internos, eles mudam os fatores externos. Se você precisa que na sua vida fatores externos comecem a mudar, fatores externos comecem a ser alterados, começa a ter fatores internos mudados. Começa a exercer uma confiança de que Deus está com você. Começa a se posicionar e mudar áreas que Jesus irá orientar a sua vida a ser mudadas. E você vai ver que a tempestade vai se acabar, que o temporal vai diminuir e você vai ter paz. Falamos semana passada sobre paz. Paz. Para parecer que está acabando, eu quero chamar já o louvor para vir aqui à frente, mas está acabando mesmo. Falamos semana passada sobre paz. Que paz é essa, aonde o nosso Deus consegue dormir no meio de uma tempestade? Jesus está dormindo no meio de uma tempestade, porque Ele tem a mais perfeita paz. Olha o que diz o texto bíblico: não tenham medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías: não tenham medo, eu estou com você. Amanhã é segunda-feira, meu irmão, minha irmã, e hoje à noite todo mundo crê, hoje à noite todo mundo confia, mas amanhã que pega. E amanhã, quando pegar, você vai se lembrar desse versículo: não tenha medo, eu estou com você. Não desanima, não esmurece, não baixa a guarda, não cai, não fica prostrado, não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Meu Deus, que promessa incrível! Quem está dizendo isso para nós é o próprio Deus. Eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, não tenha medo, eu vou te ajudar quando você estiver passando pelas provações da vida. Eu vou te fortalecer com a minha vitoriosa mão, eu te sustentarei. Amém? A grande lição nesse texto é que nós somos chamados a uma total confiança em Deus. E eu quero mais uma vez te perguntar: você tem fé? Você tem fé? Eu tenho fé. Fé é muito além do que crer. É confiar. É confiar plenamente no Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Nós teremos nesse momento uma canção. E eu quero te convidar nesse momento a pedir perdão para Deus. Sim, perdão. Porque Jesus está dentro do seu barco, você está desesperado. Porque Jesus está com você, Ele disse isso: eu estou com você. E você está andando amedrontado, você está andando duvidando, você está paralisado.
Para de olhar para o temporal. Olha dentro do barco, Jesus está ali. Para de olhar para os problemas que estão à sua volta. Jesus está dentro do barco. Ele está com você, você não está sozinho. Tenha coragem em nome de Jesus.